Olá, amigos queridos, como estão vocês? Desejo que estejam todos bem, aproveitando esses dias de recolhimento para fazer boas reflexões e um pouco mais de aprendizado sobre nós, sobre a vida. Bem, o tema de hoje é uma advertência de Jesus sobre a importância da porta estreita nas nossas vidas, o que, na verdade, é muito oportuno no momento atual. Vamos começar lendo o trecho inicial do Evangelho para nos ajudar assim, com as nossas reflexões, né? E a gente entrar no clima do que é essa advertência de Jesus. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da destruição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz. E muitos são os que entram pela porta da destruição. Quão estreita é a porta, e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que a encontram. Quer dizer, poucos são os que encontram a porta estreita. Isso está em Mateus. Vamos pensar, diante dessa fala de Jesus, o que seria para nós essa porta estreita? Aquilo que nos parece difícil, mas que tem que ser feito. Aquela coisa assim, a gente olha e fala, será que vou dar conta? Mas depois que a gente faz, nos dá uma consciência tranquila, uma sensação de dever cumprido. Quais seriam, esses nossos desafios? Seriam desafios físicos? Seriam morais? Seriam emocionais? Enfim, qual seria a nossa porta estreita hoje, nesse momento? Examinando as nossas vidas, por quantas portas estreitas ou caminhos apertados já não passamos? Não? Aquelas situações difíceis, mas que no final nos trouxeram paz na alma. A gente tem a certeza de que era aquilo mesmo que tinha que ter sido feito. Isso é uma forma, que eu entendo que a gente tenha realmente conseguido passar pela porta estreita. E o que seria para nós a porta larga? Que apesar de parecer boa, vantajosa no primeiro momento, acaba nos fazendo mal. Às vezes prejudica a nossa vida, nos deixa com a consciência pesada, enfim, nos causa arrependimento. Será que seriam as nossas ilusões, as ilusões do nosso ego e do mundo material? Quais seriam essas portas largas hoje na nossa vida? Bem, e por quantas portas largas e caminhos espaçosos nós ainda nos deixamos seduzir? Porque a porta larga, o caminho espaçoso, ele é sedutor. É a lei do menor esforço. Então a gente acaba se deixando ir por ele muitas vezes. Fora que também é o predomínio na sociedade, Então, a gente podia pensar assim, que é possível que essa porta estreita ou larga, ela dependa muito do nosso estágio de evolução, do nosso momento de vida, da nossa capacidade de enxergar e compreender a existência, E nesse ponto de vista, é muito importante quando a gente vai lá na doutrina, porque ela nos traz alguns auxílios. Então vamos ver, por exemplo, eu peguei aqui uns trechinhos só, mas tem muita coisa na doutrina. Eu peguei lá no Livro dos Espíritos algumas citações. A primeira é a seguinte: fala que todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Porém, todos a compreenderão um dia, porque a nossa evolução é lei divina. Claro, cada um evolui no seu tempo e os desafios são vencidos de acordo com a nossa capacidade. Isso está lá na questão 619 do Livro dos Espíritos. Uma outra coisa que também tem lá que é muito rico é que a lei de Deus está escrita na consciência. E claro, essa consciência nos cobra o cumprimento. Isso está na questão 621. Uma outra coisa também que tem de conceito é que o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Lá na questão 646, a gente tem essa orientação. Uma outra coisa, que é aquela famosa orientação da questão 919, que o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida é o autoconhecimento, Então, com o conhecimento que a gente tem, com base na nossa reflexão, nos nossos estudos, nós poderíamos entender que a porta estreita pode significar para nós aquilo que ainda achamos difícil fazer dentro das leis divinas.
mas que apesar de difícil, é o necessário para a nossa própria evolução, pois é aquilo que vai nos trazer paz de consciência e enriquecer a nossa alma, não é? É assim, às vezes a gente acha aquela coisa dolorosa, realmente é dolorosa, a porta estreita não é moleza não, mas uma vez passada por ela, a gente respira fundo e fala, ai, graças a Deus que eu consegui, né? Bem, mas aí vamos voltar lá ao Evangelho para ver o que mais que Jesus nos fala nessa passagem, nessa advertência, né? Então a gente pegou aqui o Evangelho de Lucas e aí perguntaram para Jesus, Senhor, serão poucos os que se salvam? Aí Jesus vai e responde, esforçai por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Como é que é? Então, olha o que Jesus está dizendo para a gente, que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Por quê? Porque muitos buscarão entrar e não serão capazes. E muitas vezes nós também não seremos capazes, né? Muitas vezes a gente se arrepende de não ter seguido aquilo que a nossa consciência nos colocou. Então, vamos pensar assim, por que será que é tão difícil entrar por essa porta estreita como nos assevera Jesus? Porque às vezes nós queremos, mas não conseguimos ainda, né? Não temos ainda a força suficiente para. Mas se a gente tem, vamos lá fazer e nos esforçar. Para me socorrer, eu trouxe aqui uma orientação do Alírio Cerqueira, que está lá naquele livro Parábolas Terapêuticas, quando ele analisa essa passagem. E aí o que o Alírio fala para nós? Ele fala assim, que para entrar pela porta estreita é necessário um movimento de autoconsciência. Claro, e isso exige de nós uma vontade firme, um processo de motivação real, empreendendo todos os esforços que forem necessários para passar por ela. Ou seja, o que o Alírio está dizendo para nós? Que nós precisamos olhar verdadeiramente para as nossas mazelas e decidir superá-las. E isso pode ser trabalhoso. Como isso é trabalhoso, nem sempre nós estamos dispostos. Por isso que é difícil a porta estreita, né? E por conta das nossas imperfeições. Então o Alírio continua dizendo assim, que apesar da porta estreita ser difícil, ele fala, contudo, seguir por esse caminho da porta estreita nos traz muita satisfação e felicidade, pois significa a libertação de uma vida sem sentido. E ainda continuando com a Alírio, ele fala assim também. Portanto, entrar pela porta estreita para passar pelo apertado caminho que nos leva à vida significa despertar para a essência da vida, né? O que o Alírio está dizendo para a gente? É difícil ir pela porta estreita, mas vale super a pena, porque é sempre muito gratificante fazer o que a nossa consciência manda. Isso a gente sabe, né? Nossa consciência desde criança, a gente sabe como é bom estar com a consciência tranquila. Agora vamos voltar lá ao Evangelho para nós examinarmos as explicações do Kardec, que são muito claras sobre essas advertências de Jesus. O Kardec, ele fala assim, então a explicação é muito legal. Ele fala que é estreita a porta da salvação. Antes disso, o Kardec fala assim para a gente, que a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas, não é? E quantas nós ainda alimentamos? Quantas más paixões a gente ainda alimenta? Mesmo sabendo que não nos faz bem. E também, continuou Kardec, porque o caminho do mal é frequentado pela maioria. Por isso que a porta da perdição é larga, né? A porta da destruição. E ao mesmo tempo ele fala assim, que é estreita a porta da salvação, porque o homem que a quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso, né? Isso está muito de acordo com o que a Lídia tinha falado para a gente ali atrás. Então daí, o Kardec continuou, daí a máxima, né? Que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E o Kardec dá um alento para nós dizendo assim, que tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação, nela ainda predomina o mal. Mas, quando a Terra se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada, né? Jesus falava para a gente dar 2020 anos atrás. E depois o Kardec veio falar e a gente ainda continua um pouco meio mal frequentada
o caminho do mal ainda continua sendo um pouco mais bem frequentado, né? Tem mais gente frequentando o caminho do mal do que o caminho do bem. Mas cada um está no seu momento de evolução. Então eu pergunto, e nós? O quão dispostos nós estamos a olhar para as nossas dificuldades e trabalhar o nosso aperfeiçoamento, né? Porque isso exige esforço. Então, a gente tem que treinar. Não é assim, eu durmo, aí acordo agora só seguindo pela porta estreita. Não, tem que treinar, tem que ver onde que está a minha dificuldade para eu poder superá-la e ver por que eu não quero fazer isso, a minha consciência manda eu fazer, mas por que eu estou achando difícil fazer? É uma questão de autoanálise, de compreensão. E agora, já caminhando para o final, vamos ver a parte da mensagem do Emmanuel, que também tem o nome de Porta Estreita, que está lá no capítulo 20 do livro Vinha de Luz. Essa passagem, ela sintetiza muito bem o nosso estudo de hoje. O Emmanuel coloca assim, nesses termos, ele fala assim, que antes da reencarnação, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa. Não é isso? Claro que quando desencarnados, né, nós compreendemos melhor a importância de certas dificuldades para a nossa evolução. E lá na mensagem, o Emmanuel dá alguns bons exemplos, que eu não trouxe para não ficar longo, né? Mas aí, continuando com o Emmanuel, ele fala assim, que reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, o homem volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Por que será que a gente faz isso? A gente vê, às vezes, a reincidência, né? A gente se arrepende, fala que não vai mais cometer uma falta. Mas aí, daqui a pouco, a gente está de novo fazendo. Aí o Emmanuel diz assim, fugindo da dificuldade, o homem empenha-se pelo menor esforço. Nós ainda agimos assim, procurando sempre o menor esforço para fugir da dificuldade? A outra coisa que ele fala é que, temendo o sacrifício, o homem exige a vantagem pessoal. Quantas vezes nós fazemos isso, hein? A gente tem medo do sacrifício, aí em vez da gente se sacrificar, a gente vai correr atrás de uma vantagem pessoal. E continuando com Emmanuel, ele fala assim, longe de servir os semelhantes, o homem reclama os serviços dos outros para si. Será que esses somos nós? A gente se identifica com isso? A gente não quer servir, mas quer ser servido o tempo todo? Ou será que a gente está no contrário? A gente quer servir o tempo todo e não aceita ser servido, né? Também tem o contrário. Cada um que sabe a sua porta estreita. E aí continuou o Emmanuel. E no sono doentio do passado, ou seja, pelos nossos condicionamentos, o homem atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. E eu pergunto, né? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Se nós tivéssemos que desencarnar hoje, como que a gente iria prestar contas do que já fizemos até agora? Em geral, continuando com Emmanuel, ele fala que, em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo nas transformações da morte. Não é isso que a gente vê por aí? Porque muitas vezes as pessoas só se arrependem quando elas estão prestes a deixar o planeta, ou então quando ficar doente, né? Aí fala, não, agora eu vou fazer diferente, mas às vezes não dá mais para voltar atrás. Bom, então, eu, para finalizar, gostaria que a gente, né, durante essa semana, a gente pudesse olhar para as nossas portas estreitas. Quais são as nossas portas estreitas atuais, diante desse momento, né, de recolhimento? O que é para nós hoje essa porta estreita? Que a gente, durante a semana, possa prestar atenção aos nossos condicionamentos, às nossas dificuldades, para que a gente possa poder transpô-las, essas dificuldades, com sabedoria. Não é assim, a fogo e ferro, mas com disciplina, né? Lembrando sempre para todos nós, toda vez que a gente estiver diante de uma porta estreita, de uma dificuldade, que conforme nos ensina o Mestre querido Jesus, que a porta estreita é a nossa abençoada oportunidade de aprendizado. Então, gente, porta estreita não quer dizer castigo. Porta estreita quer dizer aprendizado, oportunidade para aprendermos. Então era isso. Eu espero que vocês fiquem bem, desejo uma ótima semana para todos e beijos carinhosos no coração de cada um.